Você já percebeu que algumas pessoas só não resolvem os próprios problemas porque sabem que se esperarem mais um pouquinho você vai lá e resolve? Você lembra os compromissos, empresta dinheiro, apaga os incêndios, tenta manter a família unida e ainda se sente culpada quando não decide ajudar. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre 8 coisas que você precisa parar de resolver para os outros o tempo todo. Porque talvez o cansaço que você esteja sentindo hoje não venha exatamente dos seus próprios problemas, e sim daquilo que você está carregando no lugar de outras pessoas. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. E talvez você não esteja cansada apenas da quantidade de coisas que tem para fazer. Você está cansada de pensar por todo mundo, lembrar por todo mundo, se preocupar por todo mundo e correr cada vez que alguém tem um problema. Você resolve uma coisa e outra já cai de bandeja no seu colo. E de tanto você dar conta de tudo, ninguém percebe que você também está chegando ao seu limite. Então, presta atenção nessas 8 coisas, porque parte desse peso pode nem ser seu, mas está consumindo a sua vida como se fosse. E a primeira coisa que eu escolhi para a gente falar hoje aqui é as consequências das escolhas de outras pessoas. Principalmente, eu acredito que dos nossos filhos adultos. Porque a gente pode educar, a gente pode orientar, mas a gente não pode ser responsável o tempo todo pelas escolhas deles. E muitas das vezes, eu falo por mim aqui, eu sei que muitas mães vão concordar comigo, a gente acha que tudo que o filho passa na vida, as escolhas, quando acerta ou quando erra, a responsabilidade é nossa. Quando acerta é porque nós fizemos um bom trabalho. Quando eles erram é porque nós fizemos um péssimo trabalho. E a gente fica o tempo todo ali se culpando por alguma coisa. Mas, gente, a gente cria o filho para o mundo, não para a gente. Por mais que eles tenham tido uma boa educação, nós fizemos o nosso melhor enquanto a gente pôde ali, com o que a gente tinha na época, eles são pessoas individuais e as escolhas deles não são 100% nossa responsabilidade. Aliás, nós não temos controle nenhum a respeito disso. E aí a gente ficar se martirizando por isso, eu acho que realmente não é justo com a gente, sabe? E não é só filhos, também às vezes uma pessoa que você conhece, que você às vezes orientou, que você ajudou, a pessoa pega um caminho errado e você fala, poxa, mas eu me sinto responsável por essa pessoa, eu tentei tanto, não foi o suficiente, talvez eu não tenha feito tudo que eu podia. Não é justo com a gente ficar fazendo esse tipo de cobrança com a gente mesmo, porque é que nem eu falei, cada ser ele é único e individual. Ele tem o livre arbítrio dele, ele pensa, ele é um ser pensante. Então não tem por que a gente querer ter controle. Se nós não temos controle na nossa própria vida, como é que nós queremos ter controle sobre outras pessoas? É humanamente impossível. E aí é uma cobrança também injusta, né? Porque não tem como. O segundo, as dívidas que outras pessoas fizeram. Às vezes a gente quer assumir as dívidas que o marido faz por falta de responsabilidade, ou a esposa. Às vezes o casal eles não conversam ali dentro de casa sobre dinheiro, sobre finanças, e aí cada um vai vivendo a sua vida ali à parte, e quando um vê, o outro já está totalmente ali endividado, a pessoa só vai saber quando o negócio já está num grau ali que as cobranças estão batendo a porta. E tantas outras coisas que acontecem. Nossos filhos, adultos,
tomam ali decisões erradas, se endividam todos. E o que acontece? A gente fala, poxa, mas é meu filho, eu preciso ajudar. Ah, mas é meu marido, eu preciso ajudar. Ok. Se você pode, ok. Mas não se sacrifique, porque quanto mais a pessoa sentir facilidade, ele vai fazer de novo. A pessoa que ela vive endividada, ela vive endividada. Ela não tem uma educação financeira, ela não está nem aí. Porque você sempre vai lá e socorre. É um irmão, é um parente, é um amigo. Sempre vai lá, você tá ali, sempre à mão. A pessoa, não, mas fulano me presta o cartão. Não, mas se eu precisar, fulano, eu posso contar com aquela pessoa. E às vezes a pessoa não te paga. E às vezes para te pagar é um parto. Então pense nisso, tá? Não fique sobrecarregada, preocupada com a vida do outro financeiramente, sendo que ele próprio não está preocupado com a vida financeira dele. E aí você vira o banco particular dessa pessoa e não cobra um juro, né? Não cobra nada, é sempre ali na facilidade, porque é amigo, porque é mãe, porque é pai, porque é família. E aí você sempre ali, né? Sempre preocupado, sempre facilitando as coisas, sempre se revoltando às vezes com você mesmo. Poxa, mas fulano não muda, eu já ajudei, sei lá, 3, 4, 5 vezes e a pessoa não muda. Poxa, mas de novo, e aí aquele ciclo. Porque as pessoas são folgadas, gente. Porque a pessoa, se ela achar facilidade, ela vai te explorar mesmo. E principalmente filho, tá? É raro o filho que ele pensa, não, coitado do meu pai, coitado da minha mãe, eu não posso fazer isso com ele. Filho acha que a gente eternamente tem obrigação com ele. A gente colocou no mundo, não importa se ele tem 50 anos, não importa se ele tem 60, ele sempre vai achar que a gente está em dívida com ele com alguma coisa. Os compromissos de outro adulto, a pessoa simplesmente esquece dos compromissos, esquece das responsabilidades, mas tem você ali, sempre para lembrar, sempre para remarcar, sempre para buscar um jeito para resolver. Você é a agenda daquela pessoa? A pessoa não sabe não que ela tem os compromissos, que tem as responsabilidades. Tem pessoas que ele diz que ele não acorda de manhã se o pai ou a mãe não chamar. Ou seu marido você tem que chamar de manhã para trabalhar. Ou o marido tem que chamar a esposa todo dia para levantar de manhã, para ir trabalhar, para fazer o café. E hoje, com a facilidade ainda do celular, eu acho muito difícil a pessoa perder hora. Porque se você colocar o celular ali para despertar, ele vai começar. E ele começa baixinho, daqui a pouco ele está bem alto, não é assim? Se você já dorme pensando nos seus compromissos do outro dia, com aquilo que você tem para fazer, é muito difícil você perder a hora. E se você tem costume de perder a hora, bota o celular para despertar, compra um despertador. A pessoa tem consulta, se você não ficar ali em cima, você tem consulta, hoje você tem consulta, sabe, o marido, marquei uma consulta para o marido. Eu tenho que ficar, hoje você tem consulta, tal dia, tem que marcar isso, o teu dentista, o retorno do seu dentista é tal dia. Gente, as pessoas são adultas. A gente não tem que ficar o tempo todo melhorando a vida do outro, facilitando a vida do outro e se sobrecarregando cada vez mais. E uma coisa que eu vou falar para você aqui, quando você se ocupa demais da vida do outro, você não tem tempo para a sua. E quando você ficar sozinha, que seus filhos saírem de casa, ou às vezes você se divorciar, ou não sei, alguma coisa pode acontecer, a gente sabe, né? A separação ela é inevitável aqui nessa terra. Como é que você vai fazer? Você não vai nem saber quem você é. Porque você está tão acostumada a só viver para o outro, que quando você tiver que olhar para você, você não vai saber. Você vai achar na sua cabeça que você só é aquela mãe, aquela mulher, aquela amiga,
que sempre está ali para todo mundo, esteve ali para todo mundo e nunca esteve para você. A partir daí, você não vai se reconhecer e vai achar que o mundo acabou para você, porque você não sabe fazer outra coisa a não ser servir. Você sempre estava servindo alguém. Para tudo. Você se sentia útil. Tem mulher que ela se satisfaz com isso, ela acha que ela é muito importante com isso. E aí quando os filhos saem de casa, nossa, é a morte para ela. Porque ela sempre foi aquela pessoa que só serviu. Ela que marcava consulta, ela que acordava o filho de manhã, ela que fazia comida, ela que lavava roupa, ela que sempre estava ali, ela que tudo era ela. Então aí quando o filho sai de casa, é um luto. Esses dias eu vi uma pessoa, ela assistiu um vídeo de uma mulher, e ela dizendo que ela teve um luto. Ela falou assim, eu perdi meus filhos, eu estou de luto. Eu pensei, meu Deus, ela perdeu os filhos, que tragédia. Aí eu fui assistir o vídeo. Eu sei que existe o luto ali, quando o filho sai e tal. Apesar que eu não tive esse luto, as pessoas falam que tem a síndrome do ninho vazio. Você já ouviu falar na síndrome do ninho cheio? Quando você quer jogar os seus passarinhos assim para fora do ninho porque já passou da hora de sair? Essa fui eu. Se vocês quiserem, vocês comentem, eu falo sobre isso. Porque eu sei que muita mulher sofre muito com isso, né? Sofre quando os filhos saem. E aí eu fiquei olhando aquela mulher, né? E a tristeza dela, e o mundo parece que acabou para ela, e eu falei, meu Deus, você pode continuar sendo mãe, você vai continuar sendo mãe até o último dia da sua vida. Só que você tem que colocar seus filhos para voar. Deixa que eles sejam independentes. Deixa que as pessoas caminhem com suas próprias pernas. A bagunça que os outros deixam pela casa. Sim. Se você tem uma casa com várias pessoas morando dentro, você não precisa querer ser a salvadora da pátria. Você não precisa ser a escravizaura dessa casa. Se uma casa está cheia de adultos funcionais, então cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro de casa. Chame essas pessoas, converse com essas pessoas. Eu sempre falo, a sua paz é o desconforto do outro. O outro vai se sentir desconfortável? Vai, mas você não é obrigada a assumir tudo o tempo todo. A urgência criada pela falta de planejamento dos outros. A pessoa deixa tudo para a última hora, aí você tem que largar tudo que você está fazendo para resolver uma coisa que a pessoa teve 2, 3 meses para resolver, mas ela não resolveu. Por quê? Porque ela sabe que se ela deixar para a última hora, você acaba resolvendo para ela. Aí você tinha suas coisas, seus compromissos, às vezes já tinha até planejado outra coisa, mas não. Você vai ter que largar tudo para ir lá resolver a urgência daquela pessoa que teve tempo suficiente para resolver. Não resolveu porque esperou você resolver. O desconforto das pessoas quando você diz não. É o que eu falo. A sua paz é o desconforto do outro. Muitas das vezes você não pode fazer alguma coisa e aí você diz não, você vai enfrentar cara feia, você vai enfrentar mau humor, você vai enfrentar um monte de coisa ali que é desconfortável. Mas você tem que pensar que você também precisa ter um pouco mais de sossego, que você precisa encontrar ali o seu limite, que a pessoa tem que entender que você tem um limite também. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, eu vou deixar nos cards para você assistir. A responsabilidade de manter a família sempre unida. Tem família que ele funciona assim. As pessoas, a maioria ali não se bicam, não se dão muito bem. Isso é normal, a maioria das famílias, né? Só que sempre tem um que fica ali. Ele tenta apaziguar daqui, ele apazigua dali, ele faz as confraternizações, ele que liga, e se um parente parou de falar com outro, aí ele vai lá, tenta fazer essa ponte, ele está sempre lutando para manter essa família unida com todas as forças que ele tem. Às vezes é uma mãe, às vezes é um irmão, às vezes é um pai, e você está sempre ali para unir a família. Só que chega um momento que isso cansa.
E quando você não estiver mais? Quer dizer que a família não vai mais se encontrar? Às vezes não. E tá tudo bem também. Cada um tem sua escolha. Você não é responsável por esse tipo de coisa o tempo todo. Você pode, sim, às vezes tentar unir ali um irmão que brigou, tá? Mas toda vez é você, toda vez você vai lá e tenta. Eu tenho certeza que isso é extremamente cansativo, os problemas que a pessoa se recusa a enfrentar. A pessoa não quer resolver um problema, a pessoa não quer e você faz o quê? Vive tentando dar soluções para o problema da pessoa. Quem não quer resolver o problema não vai resolver. Você pode se desgastar o tanto que você quiser. A pessoa que ele vive em dívida, vive endividado, e você tenta ensinar para ele uma forma tal. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim e eu já tentei, eu já indiquei curso sobre isso, eu já falei sobre isso com a pessoa e, tantas outras coisas. Mas eu larguei mão, sabe por quê? Eu vi que a pessoa não quer. Ela acha que a vida dela tá boa daquele jeito, ela não quer mudar essa parte. E eu falei, quer saber? É a vida da pessoa, a pessoa tem que entender, é uma pessoa adulta. Se ela quer viver assim, problema dela, não é mesmo? Não dá pra gente ficar batendo em ferro frio com quem não quer. E você fica se desgastando e a pessoa não quer mudar. Isso para várias situações. Eu coloquei aqui de dinheiro, mas são muitas situações. Aquele amigo que sempre vem te reclamar as coisas e você olha, orienta e você fala, e a pessoa vem ali te pedir conselho e você vai e tal. Quando você vê, a pessoa está repetindo as mesmas coisas centenas de vezes. Aí, meu filho, deixa aquilo lá, porque senão o desgaste vai ser só seu. Você pode caminhar ao lado da pessoa, você só não pode caminhar por ela. Fica a dica, tá? A gente que gosta aí de resolver os problemas de todo mundo o tempo todo, esse é o pior desgaste que existe. Eu estava prestando atenção em algumas pessoas que vivem uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada na terceira idade. E aí, conversando, perguntando, eu analisei uma coisinha. Sabe as pessoas que elas têm uma velhice mais tranquila, mais leve? São pessoas que nunca viveram os problemas de outras pessoas, viveram os seus próprios problemas. Porque uma coisa que eu já percebi, se resolver as nossas próprias questões já é difícil, imagine a gente querer ter controle sobre as outras pessoas, mesmo que sejam os nossos filhos. É desgastante e a gente não vai conseguir. Então, se é uma coisa que eu já aprendi ali com pessoas da terceira idade, é isso. As pessoas que têm leveza na velhice, as pessoas que têm mais tranquilidade, menos rancor, menos, sabe, aquele amargor da vida, são pessoas que viveram a própria vida e não viveram a vida de outras pessoas. Se eu puder te dar uma dica, é essa. Viva a sua vida. Ajude quando você puder, da forma que você puder. Mas não insista em querer ficar ajudando muitas vezes quem nem te pediu ajuda ou que quer jogar tudo em cima de você porque você está sempre ali disponível. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas 8 coisas você faz ou conhece alguém que está sempre ali fazendo pelos outros? Eu fico por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.